Sejam todos muito bem-vindos a mais um Astrologicamente Podcast. Hoje é o nosso 10º episódio e, em comemoração a esse grande momento, eu resolvi fazer um podcast num formato diferente. Hoje estão aqui comigo as criadoras do podcast Atmos e elas são instrutoras de mentalidade e cocriação. A Stephanie, que além de comunicadora é modelo, e a Vitória, que em honra ao seu sol em touro, é economista, mas abençoando a sua lua em peixes, ela também é uma reikiana. Sejam muito bem-vindas, meninas, e gratidão por aceitarem o meu convite de participar nesse episódio tão especial que marca aí o 10º episódio de um início que foi muito desafiador, mas que agora está fluindo. Muito obrigada pela participação de vocês. O tema do nosso podcast de hoje é sobre cocriação da realidade, porque a gente fala muito sobre isso, além de astrologia, a gente traz aspectos também relacionados à neurociência, à psicologia, à ciência quântica, à espiritualidade, que são temas que eu gosto muito de estudar e de falar sobre, e que tem um grande impacto na nossa realidade. Hoje a gente vai trazer um assunto que muitas vezes, dentro desse tema de cocriação da realidade, nem sempre é tão falado, que é a importância da beleza no processo de criação da nossa realidade. A beleza, por não ter uma utilidade em si mesma, muitas vezes é deixada de lado e não considerada no nosso dia a dia. E essa desconsideração, muitas vezes, pode trazer problemas para a nossa vida, no modo geral. A gente não se dá conta que, nessa busca desenfreada por conquistar coisas materiais, a gente deixa de suprir necessidades que estão para além da matéria. Uma delas é o contato com a beleza. A beleza, ela faz com que a gente consiga suportar o caos da vida, suportar a doença e a desgraça, que são parte da vida, mas a beleza, ela traz um acalento para o nosso coração. E eu queria perguntar para vocês, gurias, qual é a experiência que vocês têm com a beleza? Porque apesar de ser algo tão transcendental, ela foi renegada por muito tempo como sendo algo fútil, algo descartável, algo sem importância. Mas a verdade é que faz uma grande diferença na nossa vida. Gostaria de ouvir de vocês a experiência que vocês têm sobre esse assunto. Gratidão pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui contemplando a beleza, né, desse espaço sagrado, principalmente por já ter estado em contato contigo há tanto tempo, Thaís, e ter acompanhado a tua trajetória, e acredito que a Vicky também esteja muito feliz com esse convite também, depois ela vai falar sobre, mas é uma grande honra a gente estar aqui representando o podcast Atmos, que veio de uma criação do nosso coração, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque a beleza começou muito cedo na minha vida, com a minha carreira de modelo, né? Com 14, 13 anos, 14, eu lembro que eu fui abordada na escola por uma professora de artes. Olha que sincrônico, né? A nossa conversa antes da gravação e agora. E ela tinha sido modelo e ela me abordou no colégio e falou: Stephanie, vai lá fazer um teste. E naquela época eu tinha muito aquela questão de menina e de não me identificar com o feminino e justamente com o que a gente está trazendo à tona agora, né? Que a desconexão do feminino também faz com que a gente deixe de lado muitas coisas que são belas, né? E naquela época eu pensei assim, não, imagina, não é para mim, mas a minha guerreira interior, corajosa, que gosta de experimentar coisas diferentes, eu fui. Então começou com 14 anos, né, que eu já fiz a minha primeira viagem para trabalhar como modelo, mas a partir de toda essa experimentação dentro do que tu tocou nesse ponto de o que está fora, ao longo do tempo, eu pude perceber que, na verdade, a beleza, ela está em tudo. Então, ela está dentro e ela está fora, né? E vem dessa conexão até filosófica. Eu adoro uma fala de Platão, quando ele, acredito que é em O Banquete, que ele fala sobre o amor. E ele fala que o amor é a mistura do belo e do bom.
E aí, quando a gente compreende no nível mais profundo da nossa alma essa essência divina, e a gente vai entendendo a geometria sagrada, vai entendendo o Fibonacci, e a gente vai observar a natureza, ou seja, contemplar, a gente percebe que a beleza também é um alimento para a nossa alma. Quando a gente está na natureza e a gente abre o nosso coração, né? A gente se encontra como receptáculo, como esse vaso mesmo de receber essa instrução, essa guiança da fonte, a gente consegue contemplar o que é belo e receber a inspiração. E aí voltamos lá para a professora de artes, do começo da vida como modelo, e a gente vai entendendo até o culto às deusas que existiu, né, na história da humanidade. Por quê? Porque quando a gente conecta com o belo, da minha perspectiva, a arte e o belo são uma das formas mais elevadas de conexão com a fonte, porque a energia da criação, ela conecta perfeitamente o nosso feminino sagrado com o masculino sagrado, e aí a gente pluga na fonte e recebe a inspiração, a mesma inspiração que muitos tinham conectando os seus próprios sistemas, observando as musas, né? Então, eu acho que quando a gente olha para toda a história da humanidade, nessa linha de tempo em espiral, e a gente percebe na nossa vida o que é belo para a gente vai conectando, conectando e conectando. Tem muita história aí, mas a minha história começou nessa aula de artes com essa professora que aí acabou fazendo com que eu me conectasse com a beleza dentro, né? De arte, do que é criativo, da criação, e o fora, que foi quando começou a minha carreira de modelo. E aí, depois, essa beleza ela foi sendo cultivada dentro como uma sementinha e foi sendo regada, regada, regada. Eu acredito que, assim, a gente pode voltar nesse ponto, mas que a última grande, bela criação que eu fiz, que eu e a Vicky fizemos, assim, com toda a nossa alma, e que a gente realmente colocou a nossa identidade para colaborar com o todo, servindo, foi o nosso podcast, o Podcast Atmos, que a gente decidiu conscientemente trazer beleza, trazer sabedoria e conectar justamente o que Platão dizia, né? O nosso amor, o nosso coração com o belo e com o bom. Então, mais ou menos a trajetória foi essa, com vários detalhes no meio do caminho, mas foi isso. Adorei que tu citou essa questão de ser taurina, porque eu acredito que em função disso, touro é justamente regido por Vênus, né? A beleza sempre esteve presente na minha vida de alguma forma. Eu sou aquela pessoa que adorava ficar olhando os padrões das nuvens, eu ficava olhando na natureza os insetos também, as cores. Eu lembro que eu conversava com minha mãe enquanto eu achava bonito perceber a combinação de cores da natureza, o quanto justamente na criação tem essa beleza, né? E eu acredito que o ser humano, até um determinado momento, como tu bem comentou, até o começo do século XX, né, antes da gente começar a gravar, ele procurava replicar isso de alguma forma. Então, o quanto a beleza justamente nos eleva, porque ela está no padrão divino. E eu sempre observei esses padrões, fui apaixonada por arte, mas eu acho que isso aflorou muito depois da minha última experiência, que foi morar em Paris. Paris é simplesmente incrível para quem é amante de arte, porque é uma cidade que respira beleza. É uma cidade bonita, ela é pensada para ser bonita. Então, tu caminha, tu fica encantado. Eu que já caminhava observando prédios e padrões sem ser lá, fiquei em êxtase. Eu lembro que eu adorava ir no Petit Palais, que é um lugar que é aberto ao público, totalmente gratuito, e eu ficava observando as pinturas, as esculturas, o quanto aquilo me alimentava e me conectava. Tanto que eu passava por muitos desafios ao longo do meu dia, mas ainda assim eu tinha uma paz que eu percebo que muitas vezes eu não, acabo não tendo aqui, e eu associo isso ao fato de estar conectada à beleza. Para mim é muito importante. Eu já pensei em fazer design, inclusive, de tanto que eu gosto desse assunto. E, no fim, como a vida é, né? Atualmente estou trabalhando com moda, que também tem essa questão da beleza muito forte. Então, eu realmente acredito que, de alguma forma, faça muita diferença ter a beleza no nosso dia a dia, na nossa vida. Como a Estê bem comentou, ela nos eleva,
né? Eu acho que a gente só está replicando justamente, de alguma forma, padrões divinos, e vou até além, que eu acho que o ser humano, comparado aos animais, a gente justamente tem essa capacidade cognitiva de observar a beleza ao nosso redor, e ela influencia diretamente, né? A beleza tem uma relação com a harmonia, e o ser humano ele busca essa harmonia, né? A desarmonia, o caos, que faz parte da vida, né? O caos e o cosmos, a ordem e a desordem. A beleza, ela organiza, ela traz essa harmonização, né? Tanto que a harmonia, a beleza tem uma relação estreita com a harmonia daquilo, né? A gente olha a simetria do rosto, né? A simetria das coisas para dizer que se algo é belo ou não. Eu acredito que essa ruptura, talvez, da arte contemporânea que a gente estava comentando com a beleza, talvez fizesse de alguma forma com que nós, seres humanos, enquanto sociedade, também tivéssemos um rompimento com a beleza no sentido de achar feio ou de se sentir assim um pouco envergonhado por dar atenção, por dar muito enfoque na beleza, no sentido de se você é bonito, porque existem algumas crenças assim, né, muito arraigadas dentro de nós. Se você é bonito, então você não é inteligente, não adianta ser bonito se não é inteligente. Se vocês tiveram alguma experiência com isso, eu pergunto porque dentro da minha criação tinha muito essa questão, que o importante era a inteligência cognitiva, racional, né, os seus diplomas, as suas conquistas. A beleza era algo legal, ok, mas é como se não tivesse tanto valor, porque sabe quando a pessoa ela naturalmente é bela, né? Então parece que ela não faz esforço nenhum. Então o esforço vem mesmo dessa atividade intelectual e a beleza é algo dado de graça. Só que pensando sobre isso, existem algumas coisas que a gente precisa desconstruir, né? Primeiro porque a beleza, tanto física, né? Quando a gente pensa assim no nosso corpo, na nossa estética, na nossa casa, ela dá trabalho. Ela não vem de graça, né? A gente precisa se cuidar o cabelo, fazer a sobrancelha, a mulher, então, é um monte de coisa para fazer, a maquiagem todo dia, é uma roupa adequada para a ocasião. Então, ela requer esse cuidado e esse zelo. Então, ela não vem de graça, né? Mas existe muito essa construção de que, até mesmo mulheres bonitas, já atendi mulheres bonitas que tinham uma certa sensação de não querer ser bonita, porque era só isso que as pessoas viam, sabe? Como se fosse só isso que ela tivesse para oferecer. Vocês já passaram alguma situação assim? Vocês têm alguma experiência para relatar com relação a essa beleza, às vezes, distorcida ou mal elaborada pelas outras pessoas ou por vocês mesmas? Já, e é muito interessante porque como eu comecei muito cedo no mercado da moda e existe realmente uma grande exigência e dentro da moda ainda tem o padrão, né? Que hoje a gente vê sendo desconstruído, que eu acho uma grande alegria, né? Quando a gente percebe que a própria identidade, todos os corpos e todos os jeitos estão sendo acolhidos, mas quando eu iniciei, existia um padrão muito rígido. E aí, quando a gente pensa na formação de ser humano, que é de 0 a 7 e de 7 a 14, e eu comecei com essa idade, né, do segundo setênio, eu passei a perceber, né, depois que eu comecei com os meus processos de observação, de entrada na espiritualidade, de autoconhecimento, o quanto de traumas eu tive daquela época, né, dos meus 14 anos, e eu escolhi, ainda que de forma inconsciente, estar nesse sistema que tu falou. Que é, então, comecei com a beleza, e aí depois, quando eu decidi ser comunicadora, eu fiz uma ponte, né? Como se fosse uma coisa ou outra. Uma Então, eu ruptura. não quis mais ser modelo, e eu desconectei daquele universo, e eu fiz essa ruptura. Então, agora eu quero ser inteligente, eu não preciso ser bonita. E aí era uma validação muito do tipo, eu quero ser inteligente, eu quero ser inteligente, eu quero ser inteligente. E no nível inconsciente, como eu tinha passado por alguns traumas, eu negava a beleza. Então eu fui me desconstruindo, tanto que, por exemplo, eu tive compulsão alimentar, e aí quando tu pensa na compulsão alimentar, que é essa falta de nutrição, né, da conexão
com a tua própria essência, com o teu feminino também. Várias questões, assim, com relação à beleza fora, que era muito da dor dentro, porque não existe um resultado de preferência ou de não preferência fora que não exista dentro, né? Então, eu mesma fiz essa escolha, né, de agora eu quero ser inteligente. E naquela época ainda, dentro da moda, tinha muito a questão de que modelo não falava. E se olhar o meu mapa astral, a Thaís já viu isso, eu vim para o mundo comunicar. Ainda que hoje eu tenha consciência de que eu posso comunicar pela moda, eu posso comunicar através de uma foto, eu posso comunicar através da minha simples presença em algum lugar em silêncio, eu estou comunicando essa frequência vibracional, eu estou comunicando a informação do meu sistema. Naquela época inconsciente, eu achava que eu tinha que falar. E aí, se numa profissão eu não tinha espaço de fala, então eu não quero ser bonita, né? Aquela coisa velado na minha mente, né? No meu subconsciente, no meu inconsciente. Eu vou ser só inteligente, eu quero falar. E aí, justamente, houve essa desconexão, e aí que eu entrei no jornalismo, comecei a trabalhar com assessoria de imprensa, comecei a trabalhar na televisão, e eu queria ser constantemente ouvida e não vista. Ainda que a televisão tivesse o vídeo e que eu fizesse, para mim era mais importante eu estar falando. E aí, depois, acho que hoje, com o nível de consciência que eu tenho, eu percebo que as pessoas bonitas, que são as harmoniosas, sem padrão, gente, a pessoa não tem que ser de maneira X, Y, Z. A própria essência, a beleza dela, que vem de dentro, expressada na matéria, quando uma pessoa está em harmonia e ela está se cuidando e ela está demonstrando através do próprio silêncio, através das suas vestimentas, através da maneira como ela se porta, como ela se movimenta, a sua própria beleza, ela vai ser mais ouvida sim. Então, o quanto a gente percebe isso, e até na elite, se você observar e se você entender qual é a percepção da elite sobre isso, as pessoas que fazem reuniões de grandes negócios, elas vão estar com um carro em perfeito estado, limpo, bonito, elas vão estar com as melhores roupas, que pode ser de marca ou marca de luxo, ou pode não ser, mas elas estarão impecáveis. E aí tu percebe o quanto é o inconsciente coletivo que muitas vezes fazia com que as pessoas que não estivessem despertas entrassem dentro ou concordassem em silêncio com o sistema de controle para que quem estivesse no topo continuasse gerando mais valor, a percepção do valor. Porque se tu pega na elite, toda essa coisa de ou é inteligente ou é bonito, belo, é desconstruído, porque tem os dois. Aí tem a experiência do Rosewood, que eu vou adorar, que se a Vicky puder contar depois mais pra frente, que nós tivemos, que é um hotel 6 estrelas que tem aqui em São Paulo, e que a gente percebe a harmonia, o luxo, a beleza, e tem muita informação ali. Tem muita inteligência por trás de toda aquela arte, entende? Mas é mais ou menos assim que foi a minha experiência. Acho que só para complementar a tua fala, antes de dar a minha experiência, essa questão da beleza, né? E até puxando bastante para a arte, o Rosewood, justamente, ele consegue integrar sofisticação e arte dentro do mesmo lugar, de uma forma absolutamente incrível. É um lugar lindo e que, para quem conhece simbologia, ainda por cima tem muitos símbolos. E o quanto a arte e a beleza são importantes, que hoje em dia a própria arquitetura, né, ela está tendendo muito a uma coisa mais fria, querendo ou não, a pessoa vai ficar mais deprimida ela vai ter uma energia mais baixa, poder de cocriação menor. Então, quando a gente está se sentindo bem num ambiente, aquele ambiente nos inspira, faz a gente elevar a nossa frequência e a partir disso a gente cocria de uma forma melhor também, com sentimentos mais elevados, né? A escola de Hawkins, que a gente parece umas papagaias sempre falando, né? Justamente, os sentimentos mais elevados, eles possuem um poder de cocriação maior. Então, quando a gente está em alegria, num ambiente bonito, a gente vai cocriar de uma forma diferente, né? Por isso que eu vejo a beleza como algo tão forte. Mas, trazendo essa questão, eu, desde pequena, tive interferência muito forte, de forma não tão positiva também, porque eu sofri bullying no meu colégio, já de 6 para 7 anos, por causa do meu cabelo. E depois, mais velha também, quando eu tinha ali
uns 10, 11, e isso me marcou muito, porque já era questão ali da aparência muito nova, e essa pressão muito grande, e aí eu comecei a ficar vaidosa com os 13 anos, mas a inteligência eu sempre priorizei, eu era aquela pessoa que era competitiva para ser uma das melhores da turma, sabe? Mas eu queria ser bonita e inteligente. Desde nova eu tinha essa concepção. Então me feria muito quando tinha essa questão do bullying tão forte, sabe? Comecei a me arrumar, vi que os meninos, né, querendo ou não, nós mulheres, a gente, né, até ter acho que o esclarecimento maior, a gente precisa muito dessa validação da figura masculina, né, com relação a nos desejar, e a gente começa a ficar adolescente, a gente quer ser desejada. Aí comecei a me arrumar, os meninos começaram a prestar mais atenção em mim. Aí fui ficando extremamente vaidosa, troquei de colégio, e aí foi, graças a Deus, minha última experiência de bullying, assim, mas que eu sofri muito, porque daí foi um processo inverso, me acharam muito patricinha, porque daí eu era vaidosa demais, porque eu passava muita maquiagem, porque eu me vestia assim assado, porque eu gostava muito de rosa, e aí tinha uma pressão também, e aí, como uma boa adolescente, né, aí comecei a usar tênis, mochila, parei de usar maquiagem, sabe? E o quanto, sim, essa questão da beleza, da imagem, acaba impactando, porque eu me sentia muito feliz sendo patricinha com as minhas coisas, sabe? E adulta, que eu fui pensar, não, putz, eu realmente gosto disso, eu posso ser inteligente, eu posso ser uma pessoa legal, não preciso ser fútil por gostar de me arrumar, sabe? Muito pelo contrário. Sabia que Exatamente. querer se arrumar é um símbolo de que você é saudável? Se preocupar com a sua aparência, se preocupar... Porque a nossa aparência, ela é aquilo que a gente apresenta para o mundo. Então, quando você se arruma para o outro ou para você, existe como se fosse um se importar, né? Você se importa com a imagem que o outro terá de você. Não é porque você é insegura, porque as pessoas fazem essa correlação, mas não é sobre isso. É sobre você estar ali de uma forma adequada com a situação. A gente teve esse problema muito sério na pandemia, que a gente trabalhou em casa, então a gente começou a abrir mão desse autocuidado. Quantas pessoas não entraram em depressão? E não só as pessoas, as famílias. Porque tu imagina, tu é uma mãe, né? E aí você não se arruma, porque tu vai trabalhar em casa, né? Daí tu põe lá o shortinho e tá com aquela blusa meio requenguela assim, faz a reunião, às vezes não precisa nem mostrar o rosto, e o teu filho tá vendo aquilo. Então, a pessoa não se arruma para ela se arruma para o outro, por obrigação. Ou seja, então, se for só para você, tu anda de qualquer forma. Isso demonstra falta de saúde, falta de bem-estar emocional, porque o ser humano, ele busca a beleza. Tanto que tu mesma trouxe ali, né, que você queria ser bonita. Eu não conheço uma pessoa que fala assim, não, eu queria ser feio. Não conheço. Vocês conhecem alguém? Eu nunca vi. Então, a beleza, ela é algo que sim, pode ser valorizada. Outra coisa, Vicky, que tu trouxe que eu acho fantástico é com relação à arquitetura dos prédios hoje em dia, que tem muito a ver com essa visão utilitarista, né, de menos preço para poder ser um custo mais baixo para vender. Quando eles diminuem quando a gente o tempo inteiro é estimulado pela feiura, né, então arquiteturas impessoais, frias, né, a própria vida com as suas dificuldades, isso vai nos deixando inseguros, indefesos, vulneráveis, deprimidos, ansiosos. Isso baixa a nossa frequência. Que a gente faz? A gente compra para suprir um vazio e a gente movimenta o mercado. E tem até questão musical também, eu estava lembrando agora, né, Thaís? Tu vai comparar as músicas mais antigas ou as músicas clássicas, elas também têm uma beleza. Tu vai num concerto, não tem como não se emocionar. É lindo, aquilo te eleva de uma forma, e a gente escuta grande parte, né, para não generalizar, mas das músicas atuais é algo horrível. Tu fica com a vibração lá no chão. Lá no chão. Ou é sofrência, ou é algo hipersexualizado, ou é algo, né, você me deixou, tarará, aquelas coisas assim. Realmente, isso demonstra para a gente uma sociedade ferida, uma sociedade doente, que precisa passar por esse processo de despertar, né?
Eu acho que esse ponto realmente de beleza, ele está intimamente ligado com a harmonia. E aqui, para mim, a geometria sagrada que está em tudo, né? Então, a Vicky falou sobre a música, sobre as composições, quando a gente olha as oitavas dentro dessa harmonia, essa orquestra que é regido, né, pelo Criador, Deus Pai, Deus a Mãe, da minha perspectiva, assim, o que é harmônico é belo. O som que é harmônico é belo. A combinação de palavras que é harmônica é bela. A maneira como a gente contempla a natureza é bela, e assim sucessivamente. É verdade, realmente a beleza tem essa correlação com a harmonia e a música nos eleva, a natureza tem a sua harmonia e a sua diversidade. Isso que é interessante, né? A harmonia não é que é tudo igual. Muito pelo contrário, existe um respeito à diversidade, uma multiplicidade de espécies, de cores, de texturas, de formatos, e todas elas têm uma função e ocupam ali o seu papel em perfeita harmonia. Né? E isso eleva a nossa frequência, isso é parte importantíssima do processo de cocriação da realidade. Se vocês puderem trazer um pouquinho para a gente, aproveitando que vocês têm isso como profissão, né, de ensinar as pessoas a cocriarem a própria realidade, a mudarem a mentalidade para que elas possam, de fato, exercer o protagonismo da própria vida e tomar as rédeas da própria situação. Conta para a gente um pouquinho como que esse processo acontece, como que a frequência elevada é essencial e primordial dentro desse processo. A Vicky falou sobre o ponto da escala de David Hawkins, né? Que a gente contempla muito na nossa própria experiência e a gente traz também essa abordagem no podcast e também para os nossos mentorados agora, né? Que é justamente quando a gente eleva a nossa frequência e a gente está com a mentalidade ajustada, é como se fosse justamente esse canal entre o plano astral e o plano terreno conectado perfeitamente. Então, todas as oportunidades que a gente ajusta na frequência, que a gente deseja manifestar, para a vida que a gente deseja cocriar e ver na vida terrena aqui, é muito importante a gente estar nesse estado elevado de consciência. E estar se elevando, estar conectado com altas frequências, também faz com que a gente tenha a possibilidade de troca de referencial. Ou seja, hoje, com a consciência que eu tenho uma percepção de belo. Mas, com base no meu próprio crescimento como ser humano, com base no meu próprio crescimento em valores e virtudes, e também com base nessa lapidação diária, que é justamente como se nós fôssemos anteriormente uma pedra bruta, e o nosso destino fosse estar tão harmônico, perfeito e translúcido como um diamante também firme, né? Esse firmamento, muito da casa sobre rocha, que é tu estar num resultado e não perdê-lo, é justamente com base nessa elevação de frequência também, né? Então é a gente se polir, a gente tirar o que não nos cabe mais, porque eu não nasci da maneira como eu sou hoje. Acredito que nenhuma de nós, né, chegou ao mundo, pode ter chegado ao mundo com muitos valores e virtudes. Acho que justamente por termos recém-chegado da fonte, né, estávamos muito abundantes, mas fomos sendo moldadas, modeladas, transformadas e, querendo ou não, também um pouco o nosso sistema foi contaminado por aceitar e estar nessa realidade, foi contaminado. E aí o caminho de volta para casa, que é o caminho de volta para a fonte, é essa elevação de frequência, é essa lapidação, é esse polimento da pedra bruta que existe dentro e fora de nós. Então, nessa cocriação, a gente elevar a nossa frequência e manter ao máximo nesse estado elevado faz com que a gente perceba e abra frequências ainda maiores. Então, por exemplo, a gente estava falando sobre estruturas, né? A gente estava falando sobre contemplar
prédios, arquitetura, arte. Quando eu morava, eu mudei agora de casa, né? Mas quando eu morava no outro lado da cidade, não é tão distante, mas é um pouco diferente a minha percepção, eu tinha uma visão da vida. Eu tinha códigos que me foram passados e que eu integrei o que tinha valor. Esse é o exercício que é interessante para que todos façam nas suas próprias vidas quando vocês forem co-criar alguma coisa. Elevar-se para pegar os códigos positivos e integrar no sistema e estar sempre expandindo, subindo a frequência, mudando de ponto de vista, para que quando você chegar num novo lugar, ou seja, na minha nova casa, que é muito mais tecnológica, é muito mais avançada, assim, cientificamente. Você até uns coraçõezinhos, assim. Eu pude trazer as virtudes, os valores e a percepção que eu tive daquele primeiro ambiente para cá. Então, eu tenho o A e o A1. E aí, você vai sempre subindo e subindo. Eu acredito que a cocriação alinhada com a frequência, com a beleza, é justamente isso. A gente entender o que é o belo, que é a harmonia dos locais em que a gente passa, e identificar o que daquela beleza, daquele padrão existe dentro de nós. E aí, quando a gente começa a olhar para fora e perceber a nossa preferência, por exemplo, eu adoro tecnologia, gente. Eu adoro tudo harmônico, adoro tudo inovador. Isso é uma coisa que desde pequeno eu sempre gostei. E aí, isso é o que é importante para mim. A Vicky pode ter outra percepção. A Thaís pode ter outra percepção. Quem está escutando esse podcast pode ter outra percepção. Mas essa é a minha preferência. E aí eu penso, essa é a minha preferência. Então, quando eu for subir de frequência, eu vou olhar para esse lugar. Eu gosto de coisas automatizadas e bonitas e modernas, beleza? Peguei essa informação, aí trazendo para o que existe dentro de mim, você vai integrando. Então, é a sua percepção do estado elevado de consciência e autêntico de ser que faz com que você conecte com a fonte, com o seu eu superior. E as classes angelicais, se a gente for perceber toda essa harmonia, né, de seres espirituais que regem e que ancoram a energia conosco aqui na Terra, que pode ser chamado de nossa egrégora, existe uma perfeita harmonia dentro das outras dimensões. Porque se o que está em cima é como o que está embaixo, se a gente vê uma árvore e a gente vê a folha e ela é perfeita, e isso vem de uma fonte, ou seja, de outras dimensões, mas aqui não vou abrir muitas caixinhas na mente das outras pessoas, isso é o que está para cima da gente. É o que está mais harmônico. E aí esse estado inspirado de ser, ele está na elevação de frequência. E quanto mais elevado nós estamos e subimos a nossa percepção no mundo material, percebendo o que nos cerca, a gente pode estar sempre em ascensão. E aqui é o retorno de volta para casa. É o estado autêntico, elevado, consciente e belo. Porque aqui é uma crença forte que eu tenho. Se Deus é amor, e essa é a minha percepção sobre Deus, o Criador, e aí outra percepção que eu gosto muito, que eu já falei, é a de Platão, a mistura do belo e do bom, é isso que eu quero me tornar. É esse alinhamento perfeito entre céu e terra, onde existe um padrão geométrico que o download vai ser feito, e é o que é importante para o meu universo. E é o que é importante para o seu universo, e é isso que a gente ensina, né? E a gente procura trazer nos nossos episódios de podcast, também no Instagram, e também para as pessoas que agora são as nossas mentoradas, que é entender essa percepção de elevação de frequência, de transmutação e de saber o que é importante para você, porque é isso que é o belo, né? Uma das questões que você trouxe, né, dos seres angelicais, os seres iluminados, eles justamente têm essa questão da beleza muito forte e presente. Então, o quanto realmente a beleza é algo elevado. Mas um processo que muitas pessoas aqui podem estar se perguntando é, nossa, as gurias estão frequentando lugares maravilhosos, que fácil que é essa questão da beleza, né, indo nesses lugares. Mas, pessoal, eu vim de uma realidade diferente da que eu me encontro atualmente. Quando eu olho para trás, eu inclusive fico muito feliz de ver onde eu cheguei.
Então, é um processo que começa de forma interna. Se tu está passando por algum desafio, que tu está pensando, nossa, mas realmente o lugar que eu moro não é tão bonito, eu não tenho essa beleza ao meu redor, o que eu posso fazer? Olha para dentro. Freud já dizia, né? A gente tem dois mundos, o mundo para dentro e o para fora. Nosso mundo interior, ele pode ser tão rico e bonito quanto o mundo lá fora para algumas pessoas, por enquanto. Porque a partir do momento que o teu mundo interno começa a ser mais harmonioso e bonito, tu vai manifestar isso na realidade. Então, quando a gente traz essa questão de manifestar a beleza na sua vida, se você não tem, pode começar com pequenos movimentos. Uma meditação, 5 minutos por dia que tu faça uma meditação, é extremamente importante. É autoestima. Tu pensa assim, nossa, tu não tem 5 minutos para ti, para meditar, como tu quer que o universo, que a vida te traga alguma coisa, sabe? Então, de olhar para dentro e pensar qual é a realidade que eu quero. E ali dentro, na tua mente e no teu coração, tu pode desejar o que tu quiser e criar um mundo maravilhoso. Que sim, pessoal, pode acontecer a trancos e barrancos algumas vezes, mas a tua realidade vai começar a mudar e vai manifestar ao teu redor. Porque o que está dentro é como o que está fora, né? Também é um princípio, né, hermético, justamente. Então, justamente, pessoal, a minha dica, a Estê deu esse discurso super bonito, mas eu senti de complementar o quanto a gente pode olhar para dentro também em momentos desafiadores que a gente não consiga observar essa beleza fora. E a gente colocar na nossa vida essa beleza, seja através de músicas mais elevadas, seja através de uma leitura mais edificante antes de dormir, porque dormir, pessoal, é extremamente importante. A gente pode acessar muitas coisas no campo simbólico, no nosso subconsciente, que vão vir para o nosso consciente e transformar a nossa vida através do sono. Então, o que vocês vão consumir antes de dormir é muito importante. Eu, justamente, estava comentando com as meninas que eu estou lendo um livro de história da arte e, de forma intencional, eu faço isso antes de dormir. Que também é o momento que eu medito, que também é o momento que eu penso na vida que eu desejo. Então, tudo interligado, sabe? E são pequenos passos agora, mas que vão modificar minha realidade no futuro. É interessante, Vicky, tu ter trazido esse ponto, porque justamente só para complementar, tá, Thaís? Mas o universo, ele poderia ser chamado de uni-inverso, porque aí é um estado mais avançado de consciência, mas vocês vão perceber que à medida que vocês estão no observador, tudo o que está fora de vocês faz parte do universo que vocês criaram de forma consciente ou inconsciente. Então, se tem alguma coisa que a gente não prefere, a gente colaborou para a manifestação daquilo, para que a gente pudesse voltar para dentro e corrigir, porque o código do Criador ele é aberto. E aqui que tá, a Vicky trouxe uma chave, né? Se as pessoas que estão ouvindo esse podcast, elas ainda não têm no mundo físico a experiência completa do que elas desejam, pode ser um momento de olhar para dentro, de olhar para dentro e entender a raiz disso. O que eu preciso corrigir, lapidar, limpar, porque talvez a Vicky trouxe também outra fala que eu achei genial, que é a gente não veio dessa realidade, gente. Hoje eu posso olhar para o lugar que eu moro e pensar, gratidão, meu Deus, isso aqui era o que eu queria. Isso aqui é o que eu consigo sustentar e é o que eu amo ver. Mas eu vim de um lugar totalmente diferente. E foi a jornada do herói no início, naquele sistema de luta, entendeu? De luta, de batalha, de não, mas vai dar certo, de correria e de realmente fazer acontecer. Só que eu nunca aceitei o não da vida. Isso não significa que eu não tenha o amor pelo Criador ou que eu não tenha rendição, porque eu tenho. Eu acho que esse fluxo da fonte, ele só vem na rendição. Quando tu aceita o caminho do eu superior e da fonte que está te mostrando o teu caminho, né? E por isso que a autenticidade é tão importante, porque o que é autêntico vai desdobrar. Mas no início, que eu não tinha essa consciência, que nem eu tinha essa consciência, gente, era muita coisa que eu pensava assim, cara, eu não quero isso aqui, eu não aceito, eu vou entender como que eu vou fazer. E aí é justamente tu olhar para dentro e pensar, putz, que sombra que tá
isso aqui é o que eu tô vendo fora, essa sombrinha. E abraça a sombra, gente. Abraça a sombra, acolhe, acolhe. Tô olhando isso aqui fora, eu não tô gostando. Abraça, tá tudo bem. Acolho, vejo, ressignifico. Vai lá e medita. Reprograma, escreve, muda. Olha suas músicas, o que você está escutando. Esse jeito é imperfeito. Eu não escuto nada que tenha letra ruim. Nada que tenha letra ruim. As letras são edificantes e pode até ter uma batida. Tem um funk lá, gente, que eu preciso admitir que eu achei que tem uma letra boa e a batida é ótima. Eu pensei, esse funk eu vou escutar, porque essa batida ela é genial e a letra é ótima. Então, tudo está a nos ensinar. O que a gente está permitindo entrar no nosso sistema? Porque não é o ritmo musical que é ruim. É o código que está ali atrás. Porque não é a religião que é ruim. É alguém que mudou aquela verdade, que ajustou para moldar as pessoas, e isso pode ter se tornado algo não tão positivo, mas nada é bom ou mal, é tudo neutro. Mas o que é bom para o meu sistema? O que faz? Isso eu falo para que você pense com a sua cabeça, né? Para mim, no caso você. O que me faz bem? O que eu quero ver? Eu quero ver harmonia, eu quero ver beleza, eu quero viajar, eu quero estar em lugares. Como são esses lugares? Então começa no dia a dia, o que eu vou me alimentar? Qual é o meu tipo de pensamento? Eu vou, por exemplo, ter inveja de alguém, eu vou admirar essa pessoa, honrar e respeitar o caminho dela e pensar como eu posso aprender com essa pessoa. Eu vou sentir medo de avançar porque eu estou num lugar que eu não prefiro, ou eu vou olhar para dentro e eu vou aceitar que isso faz parte de mim e eu vou me corrigir para que isso mude do lado de fora. E aqui está a coragem, né? Que é essa força do coração, que é justamente honrar e respeitar. Tudo está a nos ensinar. Perfeito, gurias. Assim, eu ia complementar, mas não sinto mais a necessidade, porque vocês foram geniais. Realmente, essa mudança de frequência, ela vem justamente da mudança desses pequenos padrões, né, de comportamento, de pensamento, de sentimento que a gente tem. Então, sempre cuidar, né, dos nossos pensamentos, que a gente alimenta a nossa alma, como que a gente alimenta o nosso corpo físico, as músicas que a gente escuta. A Vitória trouxe de uma forma linda, né, da gente olhar para dentro, e esse olhar para dentro vem mesmo da gente, né, entrar em contato com a nossa essência, fazer essa meditação e cultivar dentro de nós a beleza, porque ela vai se manifestar fora. E até só para fechar, a realidade ela é composta. Antigamente a gente achava que era da matéria, que era dura, que era um núcleo duro, o átomo. Hoje a gente sabe que são ondas vibratórias. Então, quando as gurias falam da frequência, é porque tudo na matéria que você toca é uma frequência vibratória. Então, quando você eleva a sua frequência vibratória, você acessa padrões mais elevados de ser. E aí você consegue manifestar coisas diferentes na matéria. Né? Então, por isso que é tão importante a gente se nutrir com coisas que tragam a gente para essa frequência mais elevada. E o tempo inteiro, a televisão, as notícias, as mídias sociais, as pessoas ao nosso redor, sem querer, estão fechadas aí nesse mundo de escravidão, de dor, de miséria, e a gente precisa elevar nossa frequência. Eu ia falar, a gente precisa lutar contra isso, mas não é bem por aí, é assim, a gente precisa elevar nossa frequência, cuidar com quem que a gente se relaciona, com quem que a gente interage, né? Quais são as conversas que a gente participa. A gente pode se retirar, a gente sempre tem escolha. Né? Então, a gente estando observador, a gente consegue certamente manifestar e trazer a beleza para o nosso dia a dia, independentemente da circunstância que a gente se encontra. Gurias, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, foi uma honra tê-las no 10º episódio, foi muito legal. E trazer um tema tão profundo e tão bonito da maneira como vocês trouxeram, foi incrível. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão, Thaís. Eu só queria dizer mais um código, assim, que eu esqueci de falar, mas que eu acho que é bem importante. Quando a gente ainda não tem a vida que a gente quer, a gente ter pequenos momentos que já simbolizem essa vida.
Uhum. Eu mesma, eu comentei numa live que nós fizemos, fui em um restaurante, né, também como uma boa taurina, sou apaixonada por uma boa gastronomia, um restaurante que ele tem 2 estrelas Michelin, ele é excelente, está no meu, atualmente não está na minha realidade isso, não é uma coisa que eu possa fazer de forma corriqueira, financeiramente falando, mas ainda assim, o quanto ele representa para mim a simbologia de uma vida que eu quero alcançar, eu me organizei financeiramente para ir lá. Então, o pessoal pode observar dentro da rotina o que é importante. Nossa, eu quero muito ter um carro legal, mas nesse momento eu não tenho condições. Vai na concessionária, olha o carro, faz test drive, sente como se ele fosse teu. Eu acho que são essas pequenas mudanças que vão se tornar gigantescas na criação de uma nova realidade. Gurias, passem o Instagram de vocês, o podcast de vocês, façam o merchan, porque as pessoas precisam saber como conectar com vocês, porque como é conectar comigo, elas já sabem. Por favor. Gratidão, Thaís. Todos que desejarem, né, o que a gente traz de todo o coração, como a gente falou no início, assim, o podcast, ele é realmente um serviço para todas as pessoas que desejam tocar uma realidade, entender a sua própria autenticidade. Então, quem sentir de se conectar com a gente, @podcast Atmos no Instagram, e lá também tem os nossos perfis. Mas, primeiramente, assim, o podcast Atmos é onde a gente compartilha muitos códigos, tanto quanto a Thaís, né? Mas da nossa perspectiva, que contempla todas as verdades fáceis e todas as diferenças possíveis para que vocês encontrem o próprio caminho. Porque o melhor caminho é o seu. Então, @podcast Atmos no Instagram. Gratidão, Thaís. Foi uma troca linda. E espero que o teu podcast tenha muitos frutos, que essa mensagem chegue muito longe, que transforme muitas vidas, porque a gente sabe o quão especial e valorosa tu é. Gratidão. Gratidão. Obrigada, gurias.